Olá pessoal, vamos então para nossa aula de química sobre concentração molar, tá? Concentração molar é um conteúdo que geralmente a gente já é para ver no primeiro ano, a gente está retomando isso no segundo porque é um conteúdo importante, envolve cálculos, né? Na química e muitas vezes ficam dúvidas sobre isso. Primeiramente, para entender o que é uma concentração, né, uma concentração comum que seja, a gente precisa saber o que é uma solução. Uma solução é uma mistura homogênea e ela é formada pela associação de pelo menos um material capaz de ser dissolvido por outro, né? O material que é dissolvido é chamado de soluto. E o material que dissolve, ele é chamado de solvente. Então, eu tenho um soluto e um solvente. Geralmente, o soluto é um tipo de sal, né? Que a gente pode usar no dia a dia ou não. E o solvente, né, mais conhecido aí, pode ser a água, né? O mais conhecido é a água, então pode ser ela, pode ser álcool, pode ser qualquer outro tipo aí de líquido capaz de dissolver um soluto aí. Então a gente tem um soluto e um solvente. E aí a gente vai ter uma solução. Aqui é um exemplo, sulfato de cobre, que é azul, é o soluto, a água, o solvente, e a gente forma a solução de sulfato de cobre. Primeiramente, concentração comum. O que é a concentração comum? É a relação entre a massa do soluto, o quanto eu coloquei de soluto, 20 gramas, 30 gramas, sei lá quanto, com o volume da solução em litros. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Quando eu quero calcular a concentração comum, eu vou pegar a massa do soluto e dividir pelo volume do solvente. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma massa de 20 gramas num volume de 500 ml, eu tenho que passar esse 500 ml para litro. 500 ml, meio litro, que é igual a 0,5. Eu teria que fazer 20 dividido por 0,5, que daria 40 gramas por litro. Então, isso seria a concentração comum aí da nossa solução. Então, é a massa do soluto dividido pelo volume do solvente em litros, tá? Geralmente a gente vai usar gramas para massa e litro para volume. Aqui a gente tem um exercício. Em cada 200 ml do leite existe 9 gramas de carboidrato. A partir da transformação dessa quantidade de leite para litros e dos cálculos conforme mostrado a seguir, a concentração existente de carboidratos é de... Então vou ter que fazer a conta, né? Vamos pensar o seguinte, né? Você tem aí 9 gramas. 9. Eu vou ter que dividir por 200 ml do leite. 200 ml é 0,2. Vou ter que fazer essa conta. Quanto que vai dar? 9 dividido por 0,2, eu vou obter 45 gramas por litro. Aqui está detalhadamente resolvido. Converti para litros 200 ml, né? Dividir 200 por 1000. Quem não sabe converter ml para litros, pega a quantidade de ml e divide por 1000, porque 1 litro é 1000 ml. Obtive aqui o 0,2, obtivemos então 9 gramas dividido por 0,2, deu 45 gramas por litro. Agora aqui a gente vai ver a tabela periódica, né? Aqui, só voltando aqui, pessoal. A correta é a letra B, tá? Letra B é correta, 45 gramas por litro.
A tabela periódica, aqui a gente vai ter que analisar uma situação em si. A tabela periódica, ela tem vários números aqui, ó, tá? Não sei se vai dar para vocês verem, né? Procurem assistir sempre as aulas com o celular deitado. Talvez vocês vejam melhor. Ela tem vários números aqui, tá? Um deles vai indicar a sua massa molar, tá? A massa molar, ela vai estar sempre aqui na parte de baixo da tabela. Deixa eu mudar o pincel aqui. Nessa parte aqui de baixo, tá? Sempre nessa parte de baixo aqui, ó, do elemento químico na tabela. A massa molar, ela corresponde à quantidade aí de matéria que vai estar presente aí em 1 mol da solução, tá? Então a tabela periódica, ela vem com esses valores, tá? Vocês acham tabelas periódicas aí facilmente na internet aí com valores aproximados de massa molar. Geralmente a gente arredonda esse valor para ficar mais fácil de calcular, tá? Então o que é a massa molar? Ela está relacionada com a quantidade de matéria, tá? A quantidade de matéria que é medida que a gente chama de N, tá? N é a quantidade de matéria. Voltou aqui, né? N é a quantidade de matéria, tá? Como que eu calculo a quantidade de matéria de alguma coisa? É a quantidade de massa contida em 1 mol de massa molar de uma substância. Então eu tenho que fazer a massa em gramas, tá? Dividido pela massa molar. A massa em grama, fazer aqui, ó, dividido pela massa molar. Então a massa molar é o que vai estar na tabela periódica, né? Em gramas por mol. Então cada mol do hidrogênio vai ter 1 grama. Então tem 1 grama por mol em cada mol do hidrogênio. Então é uma medida de quantidade de matéria. Eu calculando isso, eu vou obter o valor de quem? Desse N aqui, tá? É uma quantidade. Então N é a quantidade de matéria em mol. A quantidade de matéria em gramas a gente chama de massa, né? E a massa molar é medida em gramas por mol. A gente vai ver exemplo disso já. Olha esse exercício, ó. Qual é a massa molar de uma molécula de etano? O etano, né? O etano aqui é o C2, perdão, H6, tá? H6. Então, qual que é a massa molar dele, dados que a massa molar do carbono é 12 e do hidrogênio é 1, tá? Do carbono é 12 gramas-mol e do hidrogênio é 1. Como que a gente vai calcular? Então, ó, C2H6. Eu tenho 2 átomos de carbono, tá? Eu tenho 2 átomos de carbono aqui e 6 de hidrogênio. O que eu vou ter que fazer? Se a massa do carbono, a massa molar é 12, eu vou fazer 2 vezes 12. Vai dar 24, né? E vou ter que fazer também 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Vai dar 6. 24 mais 6, a gente vai obter 30. Então, será que a massa molar dele vai ser 30 mesmo? Aí, ó. Aqui está o cálculo feito. A gente tem aqui, ó, 2 carbonos, né? 2 carbonos. Mais 6 hidrogênios, né? Ficou 2 vezes 12, 24. 6 vezes 1, né? Porque são 6 hidrogênios, mais 6. Deu 30 aqui a resposta. 30 gramas por mol. Olha só, letra D. Então, uma conta bem simples para a gente obter a quantidade de matéria aí.
né? Qual a quantidade de matéria presente em 120 gramas de etano? Então, a primeira coisa, o etano, a gente calculou ali a massa molar dele. Ó. Vamos aproveitar do exercício anterior. A massa molar do etano, ela é de 30 gramas. Né? Aqui não saiu a conta. Vamos lá. Ela é de 30 gramas. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui 120 gramas dele. Ó. Eu tenho 120 gramas dele. Então, vamos colocar aqui. A fórmula é M sobre M que é a massa molar. Eu tenho 30 gramas dele. 30 dividido. Qual que é a massa molar dele? Opa, perdão, aqui não é 30 não. Vamos voltar aqui. Eu tenho M sobre MM. A massa dele é 120. A massa molar a gente viu lá atrás. Quanto deu a massa molar lá? Deu 30. Né? É o mesmo etano aqui que eu estou usando. Tá? Deu 30. Então vamos colocar aqui. 120. A gente vai ter que dividir por 30. A resposta vai ser 4. 4 mols. Igual está aqui. Então isso aqui é uma divisão dos 120 gramas por 30. Certo? 120 gramas dividido por 30 vai ser 4 mols. Então, 120 gramas de etano eu tenho 4 mol. Por que a gente usa esse mol? É para facilitar quando a gente for trabalhar com uma reação química. Ao invés de eu falar o seguinte, 120 gramas de etano reage com 32 gramas de oxigênio. É mais fácil eu falar que 120 gramas de etano reage com, em vez de eu falar 120 gramas de etano reage com 30 gramas de oxigênio, eu posso falar 4 mol de etano reage com 2 mols de oxigênio. É para simplificar cálculos quando a gente for calcular o rendimento de uma reação. Concentração molar, que a gente chama de molaridade. O que é? A molaridade é a relação entre a quantidade de matéria. Quem que é a quantidade de matéria? É o N. Sobre quem? O volume da solução. Então eu tenho um volume de solução e eu tenho um N, que é a quantidade de matéria em mols, eu consigo calcular. Né? Por exemplo, lá do etano, a gente obteve 4 mols. Se tivesse 4 mol de etano em 1 litro de solução, a nossa molaridade seria 4 mol por litro. Vamos lá então. Um exercício aqui. Foram colocados 540 gramas de glicose, né? Massa molar de 180 gramas por mol, em 6 litros de água. Qual a molaridade desta solução? Bom, quem quiser resolver, pessoal, como eu já falava antes, pausa o vídeo, tenta resolver e aí volta. Vamos tentar fazer aqui, ó. 540 gramas de glicose, né? A massa molar é 180. Se eu tenho 540, eu vou ter que fazer primeiro a quantidade de matéria que eu tenho. Vou dividir 540, que é a massa, pela massa molar, que é 180. Isso vai dar 3. Então, obtive que eu tenho 3 mols. Em 6 litros de água. 3 dividido por 6, né? Ele já deu aqui que é 6 litros. 3 dividido por 6 é a metade, vai dar 0,5 mol por litro, né? 6 litros, aqui 3 mol, né? Então, 0,5 mol por litro. Vamos ver se é isso realmente, né?
Aqui o N vai ser 3 mols, como eu falei para vocês, e a resposta 0,5 mol por litro. Repetindo, o que a gente fez aqui? Foi dividido 540 por 180, deu 3. Tá? Então, 3 mols. E depois a gente pegou esse 3 e dividiu por 6. Obteve 0,5. Então, 0,5 mol por litro. É assim que calcula. Olhem esses exercícios, façam, tentem fazer, tirem dúvida, nos chame se caso precisar, porque não é tão simples isso, tá? Mas com a prática vocês conseguem aí obter muito êxito nesse tipo de exercício. Para finalizar, o chamado número de Avogadro. Costuma cair um pouco em provas por aí de vestibular, né? Hoje ele cai um pouco menos, mas ainda aparece. O número de Avogadro representa o número de partículas ou moléculas contidas num mol. Ou seja, um mol de qualquer coisa vai conter esse número aqui que Avogadro determinou experimentalmente, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. É elevado a 23ª potência? É. Né? Você pega aí, por exemplo, uma massa atômica aí do alumínio. Ele tem 27 unidades de massa atômica. Se você for lá na tabela periódica e ver a massa molar dele, é 27, né? Massa molar, massa atômica. A massa molar é quando a gente fala de moléculas, né? Massa atômica é quando eu falo de um átomo em específico, no caso alumínio. A massa molar, então, seria 27 gramas por mol de alumínio. Então, nessa quantidade aí de 27 gramas por mol, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Esse número é uma constante, é chamada constante de Avogadro, que ele determinou experimentalmente aí. Vamos pegar um exercício aí bem simples disso aí. Ó. Sabendo que a massa atômica do carbono é 12U, 12 unidades, né? Determine a massa em gramas de um átomo desse elemento, né? E aí ele dá um número de Avogadro aí para vocês. O que acontece aqui? Eu vou ter que dividir quem? Vou ter que dividir o 12 por 6 vezes 10 a 23. Coloquei um 20 aqui, né? Vou apagar ele aqui. 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 elevado a 23. Solução bem simples. Ó. Vamos dividir isso aqui. Ó. 12 dividido por 6 vai dar 2. O 10 a 23 ele está aqui embaixo. Eu preciso jogar ele aqui para cima da minha fração. O que eu faço? Eu troco o sinal dele e jogo ele para cima. Troco o sinal de quem? Do 23. 10 a menos 23 vai ficar. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 23. Certo? Alternativa E, talvez aí vai ser correta. Alternativa E. Então é isso que a gente tem que fazer. O número de Avogadro, ele determina isso mesmo, a quantidade de massa de um átomo. Um mol de qualquer coisa contém 6 vezes 10 a 23 átomos de qualquer coisa. Um mol de um elemento aí vai constituir aí 6 vezes 10 a 23 moléculas desse elemento. Então são esses exercícios aí básicos aí, né? São bem simples, mas que pode gerar muita confusão que vocês vão ter aí que saber fazer. E aí tá a foto do nosso amigo Avogadro aí. Então vai ter formulário aí para vocês responderem aí futuramente, tá? Eu vou gravar também as aulas de física para a gente aí poder ir conversando aí, tentando resolver. Qualquer dúvida pode nos procurar, tá? Pelo grupo do WhatsApp aí que a gente vai tentando aí tirar as dúvidas. Anotem esses exercícios no caderno que vão ser bom para vocês
terem aí, estar estudando, tá? Eu vou passar depois essas apresentações de slides aí para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.